Bom dia, Garrafa. É um prazer falar com vocês. Parabéns pelo programa. Parabéns a todos os ouvintes do programa Viva o Litoral, que divulga as notícias do interesse de todo o litoral e também abre espaço para falarmos sobre o nosso Porto de Santos. Obrigado, doutor Pomini. E, presidente, a gente estava conversando agora há pouco aqui com o ouvinte da Bandeirantes, falando dessa obra gigantesca de um mega terminal no Porto de Santos, um investimento que pode colocar o Porto de Santos, que já é, né, o maior aqui da América Latina, mas pode colocá-lo como um dos maiores do mundo, um investimento bilionário. Que obra é essa que está sendo já divulgada, doutor Pomini? A gente sabe que a gente tem uma carteira, Garrafa, muito importante de investimento, só de recurso público nos próximos 4 anos, 12,5 bilhões de reais. Se considerarmos as obrigações contratuais impostas também aos arrendatários, pode somar mais 10 bilhões, ou seja, mais de 20 bilhões. Então, obras grandes, nós temos aí o terminal Tecon 10, que a ideia é ampliarmos a capacidade de movimentação de cargas do Porto de Santos em pelo menos mais 3 milhões de containers ano. Hoje a nossa capacidade é de 6. Iria, então, com o Tecon 10 em funcionamento, para 9. E a ideia é efetivarmos esse leilão já agora no segundo semestre desse ano. Uma outra grande obra que foi anunciada agora recentemente é o investimento privado, aí no Largo Santa Rita, que pretende movimentar também milhares de cargas, containers, cargas em geral, celulose, grãos. Assim, o Porto de Santos, mais importante, a notícia que se destaca é que tanto o privado quanto o público estão investindo efetivamente, e é um investimento histórico para o Porto de Santos, que vai nos classificar. Hoje o Porto de Santos está entre os 30, 40 maiores portos do mundo. Esses investimentos, Garrafa, nos próximos 4 anos, quando estiverem concretizados, vai habilitar o Porto de Santos entre os 20 maiores portos do mundo. Então são várias novidades: Túnel Santos-Guarujá, Tecon 10, aprofundamento do canal, uma obra importantíssima aqui à margem esquerda, também segunda fase da perimetral do Guarujá. Ou seja, é o governo chegando com tudo para preparar esse porto para os próximos 20 anos. E até justamente, antes até da gente falar do túnel Santos-Guarujá, doutor Pomini, sobre esse investimento bilionário aí, desse mega terminal que está sendo feito, que o senhor destacou, isso a gente vai conseguir ver quando? Quando que deve ter esse destaque aí para o Porto de Santos se tornar um dos 20 maiores do mundo? 4 anos nós teremos um novo porto. Isso você pode anotar e me cobrar. 4 anos para a gente já ver uma movimentação intensa. Da forma que está hoje, o que vai mudar, assim, no visual, pelo menos? O que as pessoas vão conseguir entender e observar na prática de quem passa ali na frente? Principalmente na frente do Tecon 10, ali no bairro do Saboó, nós teremos a construção de 2 novos viadutos e teremos ali um aumento muito importante e intenso no tráfego de veículos e caminhões. Por isso a construção desses 2 viadutos, porque o porto precisa crescer, aumentar a sua capacidade de movimentação de cargas, mas em sintonia com os acessos. Então, a construção desses 2 viadutos na entrada do Porto de Santos, ele resolve um gargalo, que é conhecido por todos, que ao acessarem a cidade, pela manhã ou ao final da tarde, sofrem com a ausência de um acesso adequado. Então, a nossa ideia é a implementação de um mega terminal, mas também com os acessos adequados para que a gente não crie ainda mais transtorno, principalmente para os moradores que precisam entrar e sair da cidade e também para o tráfego de veículos. Então nós teremos um novo cenário ali no bairro da Lemoa, do Saboó, com várias obras anunciadas, e essa, que é a maior obra de infraestrutura, o maior terminal de movimentação de contêineres que se pretende. Hoje, considerando as obras pelo mundo afora, esse nosso terminal seria um dos maiores do mundo. Veja a importância desse terminal para o Porto de Santos, para a economia local, para o litoral, gerando emprego, gerando renda e fomentando principalmente a importação e a exportação para o Brasil.
E é necessária, né, fazer essa obra de infraestrutura, tanto é que está sendo discutido aí, até agora não chegou no denominador comum aí com o governo do estado, que é a ampliação de uma nova pista ali da rodovia dos imigrantes, né, justamente para tentar desafogar essa chegada justamente do porto. E ainda mais você tendo a ampliação do porto, então você imagina um volume maior até de veículos para a chegada do Porto de Santos. Isso também, com essa obra, nesses próximos 4 anos, doutor Pomini, a gente também deve observar uma fila menor, por exemplo, de navios, porque é até curioso, né, para o turista, eu lembro isso até quando eu era pequeno, que a gente falava, olha só, dá pra ver uma cidade, quando eu tava lá na Praia Grande e tudo mais, dá pra ver uma cidade lá, mas na verdade era a iluminação dos navios, né, que formam a fila ali do Porto de Santos. Com essa obra também deve desafogar a fila de navios? Para os navios de containers, sim. É bom lembrarmos que o Porto de Santos ele funciona como se fosse um shopping. Uhum. E o bom shopping, que tem eficiência, que tem boas lojas, ele conta com vários veículos tentando entrar e sair. Então, a fila do navio que se forma, ela revela exatamente a eficiência do Porto de Santos. E não só. A logística, Garrafa, leva em consideração a extensão do percurso, ponto A, ponto B. Assim que as cargas são desembarcadas no Porto de Santos, essas cargas estão a 70 quilômetros do principal centro consumidor. Então, os produtos que saem da China, o armador ele faz esse cálculo. Muitas vezes ele prefere esperar 5, 10, 15, até 20 dias para desembarcar os seus produtos no Porto de Santos do que ir para qualquer outro porto do Brasil. É claro que a gente tem que procurar atender o gráfico crescente da movimentação de carga. Mas zerarmos a fila de navios é impossível. Isso acontece, inclusive, em todos os grandes portos do mundo. Eu estive agora em Rotterdam. Lá também eles contam com uma fila de navio, porque a carga prefere entregar e utilizar da eficiência daqueles portos que se destacam. Mas você tem razão, esse terminal desafoga principalmente os navios que trazem os produtos industrializados. O Brasil cresce em média 3% ao ano. Acabou de sair o resultado agora semana passada, nós crescemos 3%, com o menor índice de desemprego da história. O que quer dizer? Quando o brasileiro está empregado, ele consome mais produtos industrializados, o que força maior importação, que vem através dos containers e grande parte disso através do Porto de Santos. E o Porto tem que estar atento a isso. Que porto nós precisaremos para os próximos 20 anos? Por isso, desse planejamento. Hoje, Garrafa, o Porto conta com 7 milhões e 800 mil metros quadrados. Daqui a 2 meses, nós teremos 20 milhões de metros quadrados com a nova poligonal já aprovada pelo Ministério de Portos e fará a publicação do decreto. Pensando justamente nos próximos 20 anos. O Porto precisa crescer, precisa atender a força do agro, precisa atender o crescimento da economia com boa infraestrutura, mas em especial, como você mesmo destacou, com os acessos. O governo do estado já está preparando a terceira pista, já está projetando a terceira pista para daqui a 7, 8 anos, nós tenhamos também, além dessa boa infraestrutura no porto, boas condições de escoarmos esses produtos para o interior do país. E agora, doutor Pomini, a gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente da Autoridade Portuária do Porto de Santos, doutor Anderson Pomini, e justamente sobre o túnel Santos-Guarujá, que, né, pedido centenário, e todo o programa aqui, o Vivo Litoral, a gente está falando disso, e a gente sabe que é uma obra construída pelo governo do estado, governo federal, pelas prefeituras interessadas ali, Santos e Guarujá, e a parte do Porto de Santos. Nessa obra, especificamente, onde que entra a autoridade portuária? Também tem investimento da autoridade portuária? Qual que é a participação nessa obra que é tão importante, tão esperada para toda a população da Baixada Santista? Não fosse o protagonismo do Porto, nós não teríamos a obra. Além disso, o Porto arcará com 50% do custo, mais de 3 bilhões de reais. Desde quando nós chegamos, Garrafa, há 2 anos, eu me lembro que o pedido do Márcio França, ministro à época, e depois o apoio em especial e também o pedido do ministro Silvio Costa, uma das principais pautas de retomada para o crescimento do Porto foi justamente nós desengavetarmos no projeto Túnel Santos-Guarujá. Então, assim, o Porto tem um protagonismo
absolutamente importante para a retomada dessa obra. Agora com a participação efetiva do Estado. Então, governo federal, Ministério de Portos, Porto de Santos e governo do Estado trabalhando junto. E porque essa obra, veja só, mais importante do que conectar Santos a Guarujá e auxiliar na vida de milhares de pessoas, 80 mil pessoas cruzam esse canal todos os dias, mais de 2 milhões de habitantes do litoral serão afetados positivamente. Mais importante que tudo isso é o porto conectando uma margem à outra. É bom lembrarmos que o porto, embora receba o nome de Porto de Santos, ele tem conexão com 5 cidades, 5 municípios. Então, é o porto do Guarujá, é o Porto de Santos, é o porto de Bertioga, nós temos uma usina hidrelétrica lá, é o porto agora de São Vicente, com a mudança da poligonal, e o porto de Cubatão. Então, nós estaremos conectando a boa operação portuária. Dos 20 mil caminhões que chegam todos os dias, 5 circulam 45 quilômetros ao retirarem os produtos da margem direita, Santos, para armazenarem os produtos da margem esquerda, Guarujá. 45 quilômetros, imagine você, pelo túnel, 1 minuto e 30. Então nós estamos conectando, além das cidades, além de beneficiarmos milhares de habitantes, conectando a boa operação portuária. Onde hoje nós temos ali 120 mil famílias naquela região do Guarujá, que será o local da desembocadura do túnel Vicente de Carvalho. Daqui a 10 anos nós teremos galpões logísticos, nós teremos a infraestrutura retroportuária para atender esse gráfico. E repito, é importante registrarmos, Garrafa, o crescimento do porto é o crescimento do país. O porto representa 30% da corrente comercial brasileira. Esse investimento em infraestrutura, o túnel, por exemplo, nós faremos um investimento de 6 bilhões de reais. 3 do porto, governo federal, e 3 do governo estadual. Sabe em quanto tempo se paga essa obra? Quanto? Levando em consideração todo o impacto positivo dela para a Baixada e operação portuária? 3 anos. Ou seja, veja a relevância dessa obra para a economia, geração de emprego. E até por isso, né, doutor, é até difícil de acreditar que demorou tanto tempo, né, para ser feito, porque é algo tão importante, vai ajudar tanta gente, e me parecia que até tinha dinheiro, mas me faltava vontade política, e agora teve esse acordo aí do governo federal e do governo do estado para esse movimento também político, que é muito importante. E, doutor Pomini, para a gente finalizar aqui também, ainda falando do túnel Santos-Guarujá, não tem jeito, a gente sempre quer saber quando, né? Porque é uma expectativa muito grande. A gente já ouviu falar, vai ficar pronto em 2028, 2030. Quando que tem aí? Qual que é a previsão exata aí que dá para imaginar que vai estar pronto e as pessoas vão conseguir andar efetivamente no túnel Santos-Guarujá? A ansiedade é boa, né? Mas é positiva. Porque nós estamos ansiosos há 97 anos, imaginem. Então, assim, linha do tempo. Nós faremos a escolha da empresa agora em junho, julho, o edital já está na rua, as empresas já estão estudando as suas propostas para que sejam apresentadas e analisadas pela nossa comissão de licitação. Prazo para o leilão, agosto deste ano. Início das obras com a instalação do canteiro de obra, novembro, dezembro deste ano. Prazo de entrega da obra, 3 anos e meio, contados de novembro, dezembro deste ano. Então, 3 anos e meio, a gente está falando de 25, 28, já quase 2020, entre 2028 e 2029, mais ou menos isso? Perfeito. Não? Meado de 28, segundo semestre ali de 28, nós teremos essa obra inaugurada e uma nova logística, uma nova estrutura para o Brasil. Fechado. Doutor Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária, muito bom falar com o senhor aqui no Vivo Litoral. E quando tiver alguma novidade aí, principalmente de infraestrutura, alguma coisa nesse sentido, espaço aberto, a gente vai conversando por aqui, tá bom, doutor Pomini? Obrigado, Garrafa. É uma honra, viu, participar desse momento histórico do Porto de Santos. E viva o litoral! Valeu, doutor Pomini, presidente da Autoridade Portuária. Agora um rápido intervalo comercial e a gente já volta com muito mais para você.